Olá, quarto ano! Bem-vindos então à nossa primeira aula de História do livro Ângulo 2. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foi, tá? Os primeiros anos portugueses vivendo no Brasil, tá? O tipo de exploração, o que eles encontraram aqui de interessante, tá? O que eles, né, além dos índios, como que eles vivenciaram isso. Quando eles chegaram aqui, os diferentes povos indígenas tinham cada um sua própria cultura. Eles tinham uma língua, uma tribo diferente da outra, a religião, a forma como eles faziam, né, a pintura no corpo, como se organizavam, tá? Como viviam dentro das suas ocas. Agora eu pergunto para vocês, como que você imagina que foi a reação dos indígenas diante de um povo bem diferente que chegou pelo mar? Tá? Primeiro que eles vestiam muitas roupas, né? As mulheres usavam vestidos longos, né? Um sobre o outro. Os homens utilizavam, né? Usavam botas, usavam terno. Como que vocês imaginam, tá? A reação, tá? Desses indígenas quando viram chegar essas pessoas tão bem vestidas, usando armas, e que começou a extrair a madeira da sua terra, tá? Como que vocês imaginam? De Vera Cruz a Brasil. O Brasil, tá? Antes de se tornar ter esse nome, ele teve vários outros nomes, tá? E isso foi em torno mais ou menos de 1500. Ele teve o nome de Ilha de Vera Cruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, entre outros. Mas lá por volta de 1503, o rei de Portugal enviou uma frota, tá? Um conjunto de navios, um grupo de navios, à nova terra para verificar o que poderia ser explorado. Foi assim que os portugueses encontraram aqui o pau-brasil. É uma árvore típica do litoral brasileiro. Com a sua madeira era possível produzir uma tinta vermelha e fazer móveis de excelente qualidade. O pau-brasil se tornou tão importante para os negócios portugueses que no ano de 1527 as novas terras já eram chamadas de Brasil. O nome Brasil, que era conhecido pelos navegadores portugueses, pois era atribuído às madeiras, tá? Essa aqui tem um pedacinho da madeira, já vou mostrar a imagem, tá? Por produzir um corante vermelho, e os índios usavam esses corantes também, até para sua própria pintura, assumindo pelas brasas de uma madeira incandescente. Ao encontrar na terra de Santa Cruz grande quantidade de árvores dessa qualidade, os portugueses rebatizaram a terra, tá? Então eles deram um novo nome, chamando de Brasil. Certo? O que interessava aos portugueses naquele momento era tornar posse dessa nova terra. Tomar, eles queriam a terra para eles. Porque eles perceberam, né, que havia mercadorias que eles podiam comercializar. Quando encontraram para o Brasil, iniciaram imediatamente o comércio de madeira para a Europa. Isso facilitava bastante, porque como eles tinham acesso, né, ao litoral e essas madeiras tinham em abundância, facilitava muito o transporte também. Com o objetivo de armazenar a madeira cortada até que os navios chegassem para levá-los a Portugal, os exploradores começaram a construir feitorias, tá? Um lugar onde eles podiam guardar, né? Como se fosse uma cabana, uma casa. Então, esses homens, assim como muitos europeus daquela época, não se preocupavam com o fato de se instalar em terras dos indígenas, que já estavam ali há muito tempo, fosse causar tantos danos à vida daquelas pessoas, né? Então, eles, além de viver ali, né, de alguma forma não mudou, porque eram poucos habitantes ainda, né, portugueses, mas eles trouxeram também doenças, né, trouxeram uma outra forma de vida, né, e outras pessoas habitando esse espaço que antes pertencia só aos nativos indígenas. Então a presença dos portugueses nesses primeiros anos de exploração era pequena, pois poucos permaneciam nas feitorias. Como o número de europeus era muito inferior à população local dos indígenas, né, a cultura, os hábitos foram preservados, prevalecendo então ainda o estilo de vida desses indígenas. Com isso, alguns povos se acostumaram a conviver com os europeus, fornecendo-lhes alimento, proteção contra tribos hostis. Muitos índios também ficavam responsáveis pela extração e pelo transporte do pau-brasil até as feitorias. E eles trocavam, tá? Existia o escambo. O que era o escambo? Era uma troca. Então, os índios ganhavam alguns objetos, facas, machados, miçangas para enfeitar o corpo, espelhos, tá? Em troca do seu trabalho,
árduo, né? Carregar madeira, transportar. Durante muitos anos, foi enorme a quantidade de navios que saíam da costa brasileira, carregados de pau-brasil. Essa madeira fazia tanto sucesso e dava tanto lucro para os portugueses que outros povos europeus passaram a se interessar também por ela. Foi o caso dos franceses, que mesmo sabendo que poderiam arrumar briga com Portugal, arriscaram-se a vir para o Brasil e extrair a madeira. Lembrando, tá, que no Brasil, tá, a costa brasileira, tá, do litoral, ela é imensa, ela é enorme. Então eles não tinham, tá, pessoas suficientes para tomar conta. Então eles não sabiam se eles estavam na parte norte do Brasil, no litoral norte, eles não tinham como saber se eles estavam explorando o litoral sul. Agora a gente vai fazer uma atividade, tá? Vocês vão responder, eu vou dar um tempinho pro próximo vídeo para vocês responderem as perguntas. Vocês vão precisar voltar lá no mapa da página inicial, na página 81, tá? Aquela imagem lá, aquele retrato, vocês vão responder observando ele, essas perguntinhas que tem aqui abaixo. A número 1, quem são as pessoas que aparecem no mapa, tá? Vocês vão observar lá quem são as pessoas que está sendo descrito lá naquela imagem que foram pintados. Número 2, o que eles estão fazendo, tá? Observem bem, tá? Porque eles estão fazendo algo lá que mudou muito a história, né? Que mudou o contexto da vida dos indígenas. A número 3, além das pessoas, que outros elementos estão presentes nesse mapa? Número 4, quem é que produziu e quando, tá? O nome do autor e a data que ele foi, a data estimada que ele foi pintado. E a número 5, vocês deverão marcar a alternativa correta, certo? Qual das alternativas abaixo que apresenta um dos objetivos dos portugueses ao fundarem as feitorias? Qual era o objetivo deles? A. Armazenar o pau-brasil. B. Construir moradia para os índios. Ou C. Demonstrar respeito pela população local. Tá? Uma delas está correta. Responda, depois eu retomo o texto com você.